Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Mais uma Tarô Signos, afinal, mais uma carta nunca é demais. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Vale Aquino, oraculista. Sintam-se em casa. Aqui sim, fazemos leituras semanais com direcionamentos diários para seu signo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe com os amigos, porque é importante, né? Espalhar a energia do dia, tá bom? E também deixa aqui seu comentário, sua curtida, para ajudar no engajamento do canal. Aproveito para convidar vocês a conhecer meus outros dois projetos, que é o Mais Uma Tarô, onde lá são leituras coletivas, energéticas voltada para o pentagrama, tá bom? E o tarô Corre e Gira, onde nós fazemos o corre com os guardiões, tá bom? Conforme eles pedem. Então, não é sempre, tá? Aqui no canto esquerdo tem um QR Code, caso você sinta de ajudar o canal, né? Com alguma doação, com Pix, também tem na legenda, ok? O e-mail é maisumatarô@gmail.com e eu fico extremamente grata. Então, bora começar a leitura da sua semana? Segunda-feira, Escorpião. Pensar demais acaba com a sua felicidade. Está na hora de cortar esses pensamentos intrusos, esses pensamentos autossabotadores. Ficar se questionando dos porquês da vida, de situações que aconteceram e que de alguma maneira estão te deixando triste, te deixando para baixo, drenando sua energia, tá? Então, algo até tá engasgado em você. A espiritualidade tá falando, corta, reverte esse pensamento, isso tá bloqueando com que você siga em frente e seja próspero em tudo no que você for iniciar daqui para frente, porque você tem a chance de fazer diferente, tá? Então, adapte a sua situação. O que tá te tirando a felicidade? O que não te permite fazer você seguir, você acessar o que para você realmente é rico? Tem riqueza maior do que ser feliz? Então, não necessariamente é dinheiro, mas você que está se sabotando, você que está se permanecendo na dor, Escorpião. Então, é difícil, busque ajuda, precisa sim de ajuda para você voltar a sorrir, você voltar a ter a felicidade que é sua por merecimento, tá? Mas você precisa agir, tá bom? Força. Terça-feira, Escorpião, seja autêntica, autêntico. Hoje é um dia para você realmente impressionar pessoas, né? Até você vai se impressionar com você, com a sua atitude. Então, com relação à situação que ocorre hoje, é algo que talvez seja até novo para você, que você não conhecesse esse seu lado autêntico, tá? Que você vai ver que vai ser algo extremamente positivo e você, de alguma maneira, depois vai ir aperfeiçoando isso, tá bom? Mas, basicamente, é aquilo, ou você é muito emoção, ou você é muito razão, tá? Então, sabe que é meio que assumir
algo que envolve os dois ao mesmo tempo, aquela emoção que ela é bem racional, mas ela é bem impactante, que ela é bem assertiva, que ela é bem direta. Tá até usando mais um exemplo aqui, é aquilo. Se você tem muito uma energia masculina e por um lado um pouco mais, né, com pensamento feminino, e se você é bem feminina e mais para esse lado um pouco mais masculino, né, realmente se surpreendendo e surpreendendo as pessoas, porque vai ser algo extremamente diferente, tá? E como temos a representação tanto de homem quanto de mulher, sim, podem ser figuras importantes que vão permear o dia de hoje, aí intermediando a situação, tá? E que talvez até você se inspire. Nossa, gostei. Nunca pensei em agir assim. Você tem aquele estalo e passa a ser, né, algo que você incorpora num primeiro momento hoje e você vai desenvolver e vai amadurecer isso de alguma maneira, tá? E para alguns, sim, é uma ideia, tá? Que vem, que é uma ideia próspera e que você consegue abranger todo e qualquer tipo de pessoa, tá? Você vai ser essa pessoa intermediária que consegue andar por entre os mundos, vamos dizer assim, tá? Porque é algo que acaba beneficiando pessoas, independente, tá? De sexo e gênero aqui. Então, hora de marcar a sua estampa, a sua autenticidade, tá bom? Quarta-feira, Escorpião, onde reina o amor, o impossível pode ser alcançado. Escorpião, cadê a prática do alto amor, do autocuidado? Se você não se amar, como é que você alcança o impossível? Você tem que se amar em primeiro lugar. A espiritualidade está pedindo que se reforce essa ideia, que você tenha essa clareza, porque você não está se amando, você não está se cuidando, e por consequência é onde, sem você se amar, sem você amar a vida, como é que você vai alcançar qualquer coisa na sua vida, por mais que a espiritualidade esteja com você? Porque merecimento você tem. Então, por mais que ela esteja com você, assim, a espiritualidade não larga a mão de ninguém. E reforça aqui a questão do livre-arbítrio. Se você não se amar, se você não se cuidar, quem é que vai te amar? E se você não se amar, não se cuidar, como é que você ama o próximo e cuida do próximo? E para alguns, né, é aquilo que tá com a espiritualidade, é fazer, sim, é amar a espiritualidade, é estar com a espiritualidade, é fazer esse agrado, porque no fundo é um momento seu, com o seu eu interior, com o seu autoconhecimento, sabe? Então, pense muito sobre isso hoje. É alguma situação que ocorre que você percebe que é tomada de decisão sua. Senão, não tem como as coisas prosperarem, tá? Não tem como as bênçãos chegarem na sua vida. Então se ame, se agrade, se cuide,
Pegue essa clareza, essa orientação, esse direcionamento que a espiritualidade está dizendo, porque bênção e merecimento você tem. Mas se você não fizer esse pacto com você, o amor sempre vence. Mas não pode só amar o próximo, tá bom? Quinta-feira, Escorpião, deixe ir. Tire essas vendas dos olhos de querer fazer tudo por paixão e tudo por sonho, para você alcançar. Porque você quer, tipo, você tá sendo birrenta, sabe? Porque o ego tá tomando a frente, porque tem que ser do seu jeito. Não, porque no fundo você tá indo contra seus princípios, contra seus valores, contra regras. E aí é forçar uma situação que lá no fundo você não tá enxergando que não te faz bem, tá? Lá na frente você vai se sentir acuado de alguma maneira. Por quê? É onde você lá percebe, né, que você não estava sendo você estava fazendo o que no fundo o outro queria, ou porque você estava cego de um jeito que você não se permitiu ver que você estava se metendo sim numa enrascada. Tava tudo na sua frente, você podendo ver tudo, mas você estava se cegando. Você estava fazendo vista grossa. Então deixa aí o que tem que tiver aí. Aí adapte, ok? A situação. Porque é qualquer área da vida algo que você tem que soltar. Tipo, vai que vai o quanto antes, tá bom? E para alguns, sim, está relacionado com essa questão de religião, que talvez você, por muito tempo, se empenhou, se dedicou, você foi tentando, você foi se esforçando, você tentou se adaptar, né? Você fez vista grossa para algumas coisas com relação à religião que você pratica, que você frequenta, mas está na hora de seguir em frente. Parece que você não está mais se sentindo pertencente a essa religião. Ou, né, às vezes assim, não é a religião, mas o local específico que você tá e você tem que procurar um ou outro da mesma religião que você frequenta, tá? Então, solta, tá? Porque não está atrelado a sua emoção ou algo que você realmente tem amado, porque você tá se enganando. Então, solta pro universo, confia. Sexta-feira, Escorpião, temos um não e mensagem bem específica, tá? Não se compactue, não faça pactos com ninguém ou com grupos, ou especificamente com uma mulher, tá? Porque a gente tem a representação da orixá, aí adapte para quem tem, tá bom? Trazendo um alerta que não vai dar bom. Se priorize, pense em você, nos seus sentimentos, nas suas emoções. Não haja no impulso, na flor da emoção, tá? É algo que você não deve seguir porque te protege. Principalmente o seu emocional, porque senão vai te abalar, vai te desestruturar, tá? E, continuando no bem específico, se você estava pensando em fazer algum trabalho amoroso para alguém, esquece, tá? Porque vai dar ruim,
tá? E o ruim aqui pode ser porque você não vai estar com uma pessoa de confiança, você vai perder dinheiro ou vai gastar muito mais do que um dinheiro que nem pode. E se a pessoa de fato não, né? A energia pode reverter. E não é um negócio simples, não é um negócio fácil. Então solta, solta, não faça nenhum tipo de pacto. Nada, 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 nada. Tá bom? E para alguns, bem poucos assim, cuidado com o pacto com mulher, tá? Que daí tem o outro lado também. Mas é bem específico e para quem for vai entender essa mensagem, tá bom, Escorpião? Sábado, Escorpião, coloque-se em primeiro lugar. Escorpião, você tá numa energia muito escura, numa energia muito densa, numa inconstância, numa revolta. Saia da caverna. Você que tá se colocando numa energia densa. Tá? E para alguns porque de fato você tá priorizando os outros e não você. E para outros é assim, você só pensando em você e você não entende por que essa revolta à sua volta. Entendeu? Trazendo todo um desequilíbrio, uma desarmonia. Uma energia densa, uma energia negativa. Tem os dois lados aqui, tá? Então, pelo fato de ter algo muito nebuloso, muito escuro, assim, e algo forte, porque a gente tem aqui a força do cavalo, tá? Então, adapte, tá? Porque são os opostos. E tem a ver com energia densa, com energia negativa, com o trabalho. Alguns aqui sim sendo atacados, tá? Mas essa situação precisa mudar, independente dela qual seja, tá? E então, assim, se você tá colocando os outros à frente, no fundo você tá se escondendo. Então não adianta se revoltar se você não mudar. E outra, né? Você se achar o rei da cocada preta, mas se colocando em primeiro lugar e todo mundo à sua volta tá questionando, tá criticando, né? Então é hora de você assumir a sua real posição, tá? Pensar um pouquinho. A gente tem que pensar na gente? Tem, mas é diferente de quando é sempre só você, só você, só você, só você e você tá em grupo de pessoas, tá? Então, cuidado, cuidado. Escorpião domingo, a cura exige coragem para encarar o que foi escondido. Você descobriu alguma coisa, escondeu alguma coisa, Escorpião? Nos diga. Não, não precisa dizer não. Diga para vocês que importa. E Preto Velho fala de amor. Ame-se sempre. Ame o irmão que está do lado, ame a família, pai, mãe e irmãos, sem desculpas. Se o outro tem defeitos, vós me se tem mais. Escorpião, então, primeira coisa que me vem de energia, atrelada com coisa da energia da semana, a questão do auto-amor. Você não tá se amando, você não tá se cuidando. Talvez você saiba de alguma coisa só sua aí no seu íntimo que realmente impacta nessa questão dessa falta de auto-amor e de autocuidado.
Mas você tem que encarar isso, tá? E para alguns é aquilo. Algo que você escondeu, provavelmente, né? De família, porque o Preto Velho fala, né? Ama irmão, que tá do lado, pai, mãe, sem desculpas, né? Se o outro tem defeitos, você também tem. Então, não adianta ficar só apontando o erro dos outros e não perceber os seus erros, tá, Escorpião? Porque muitas vezes, principalmente família, né? Quem realmente te ama, aí aqui não é sua família, mas geralmente o foco maior é esse. Quem te ama vai ficar no teu pé, vai ficar te apurrinhando, vai ficar te dando os puxão de orelha ferrado, que é aquela coisa que ninguém gosta, mas quando a gente ama, a gente quer que a pessoa melhore. Então agradeça enquanto você tem pessoas assim na sua vida, independente de família ou não, tá? Que briga com você para que você melhore e para que você se desenvolva, principalmente que você se ame, tá? Porque quando a pessoa parar de fazer isso, ela desistiu de você. Pesado, hein? Então, comece esse processo de cura para ontem, Escorpião, para ontem, por favor, tá? Gente, essa foi a leitura semanal de vocês. Espero que tenha feito sentido. Nos vemos semana que vem. Beijo, até mais. Tchau, tchau.